No estúdio agora conosco, como eu havia falado, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, obrigado por nos atender aqui na Band News FM. A gente também transmitirá em cadeia com o nosso canal Band News TV para falar sobre diversos assuntos do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes. E mais uma vez, uma alegria a gente poder estar aqui conversando, poder estar prestando conta, poder estar debatendo as questões, principalmente do Rio de Janeiro. Posso sugerir aqui um pupurri nesse início de alguns assuntos que os ouvintes sempre cobram e são da rotina do Rio? Então, primeiro assunto, assim, para a gente tentar de forma objetiva falar de alguns. Museu da Imagem e do Som, Orla de Copacabana, anúncio feito pelo senhor de que com o dinheiro do Estado as obras serão finalizadas. Como anda isso? Os ouvintes passam por ali, não veem tanta movimentação e ficam obviamente preocupados. O que efetivamente vai acontecer daqui para frente? O edital já está na rua. Provavelmente daqui a 15 dias a gente já vai ter a licitação e, como eu disse, a obra começa antes de dezembro para que a gente possa entregar até o fim do ano que vem. Por causa até da comemoração do aniversário de Copacabana. Exato. Cronograma 100% mantido e totalmente em dia. Na concessão da SEDAI, um bloco acabou não sendo levado, arrematado, né? Outros sim, com bilhões e bilhões e com ágio, inclusive, a propósito, já depois do marco de saneamento. O bloco 3 que ficou faltando, como anda a situação? Vem uma nova licitação, o governo do estado tem sinalização de que esse bloco 3 também será levado para a iniciativa privada? Tem algumas cidades incluídas e uma área da cidade do Rio de Janeiro também, né? Isso, o novo bloco, a princípio a gente tem a previsão hoje de concessioná-lo dia 29 de dezembro. Hoje ele já conta com 19 cidades, eram acho que 4 ou 5, agora são 19. Aumentou muito o bloco, até pelo sucesso dos outros blocos, então esse bloco melhorou demais. Hoje estima-se, que para você ver como realmente melhorou, naquela época o lance mínimo era de 900 milhões e hoje deve ser na casa de 2 bilhões e meio. Outros municípios aderiram depois do sucesso. São 19 hoje. Outros vão, né? Já é um dos maiores blocos hoje. Com certeza vai ter uma procura em massa por ele. E a princípio já está pré-marcado. No outro leilão, a hora que a gente marcou, não adiou mais. E a ideia é esse também, não adiar mais. É ser dia 29 de dezembro. Estou vendo aqui Bom Jardim, cidades como Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Itaperuna, Macuco, Natividade e outros nesse bloco que ainda será concedido. Arco Metropolitano, outro dia, um ouvinte entrou em contato com a Band News FM e disse, olha, a gente está vendo agora a segurança, vê mais presença da polícia. Inclusive, havia informação de que vai ter um batalhão, uma base ali, ou pelo menos uma base da polícia naquela região. Qual é a perspectiva de Arco Metropolitano? Ele será concedido, aquela área que já foi construída ali entre a BR-040 e o Porto de Itaguaí? Ou ficará com o Estado a questão da iluminação que o senhor disse que ia restabelecer? Como é que ficou o Arco Metropolitano? A iluminação já está licitando, a gente vai colocar LED em tudo ali, colocar LED no Arco Metropolitano inteiro. O policiamento foi algo que o Estado está fazendo por conta própria. Essa questão do batalhão foi uma ideia minha na época, eu ainda era vice-governador, foi uma ideia que eu dei para o ministro Tarcísio. Não sei se eles vão conseguir construir um para a Polícia Estadual, mas a Polícia Rodoviária Federal terá sim, e já está no próximo bloco, se eu não me engano, na concessão que estão prevendo para fevereiro do ano que vem. Lembrando que a energia solar que foi colocada lá numa licitação lá atrás, ela praticamente, em boa parte, foi arrancada, porque eles pegavam as baterias para ganhar dinheiro, por isso agora o governo vem com uma iluminação de LED que não tem a atração que hoje tem para os criminosos. Teleférico do Alemão, muitos moradores do Complexo do Alemão, foi uma obra com 200 milhões de investimento só o teleférico, as bases estão lá, isso é um problema, na verdade, antigo. Esse dinheiro que veio para os cofres do Estado, da SEDAI ou outros de arrecadação, qual é a perspectiva do teleférico do Alemão, tão importante e fundamental para a comunidade do Alemão, que tem integração inclusive com os trens urbanos? Entender que o teleférico ele é um modal importantíssimo. Muitas crianças, principalmente que moram mais no topo da comunidade, têm dificuldade de ir para a escola, inclusive. Idosos também. Idosos, né? Também. Então ele é um modal extremamente importante que a gente retome ele. A empresa francesa já veio aqui, a gente está fazendo um levantamento de todas as estações e do investimento necessário. Também a questão do cabo, já tá muito claro que a discussão do cabo hoje já está totalmente superada, porque nenhum dos dois cabos são mais utilizados.
Então hoje já tem um terceiro cabo que é hoje que tem uma durabilidade muito maior e uma segurança muito maior. O secretário Max já fez 2 vistorias com eles lá e provavelmente a gente vai estar lançando agora o edital para também já reformar as estações todas e trocar o cabo para que, se der tudo certo, em meados do ano que vem, a gente possa estar retomando o teleférico. Essa é uma das prioridades do meu governo. Retomar o teleférico é uma das prioridades. A empresa francesa já está dialogando com a gente e depois vai ter uma questão a se vencer na justiça, que é a questão do concessionário, se a gente vai poder declarar a caducidade da concessão e reconcessionar, ou se a gente vai ter que manter o concessionário e aí com reequilíbrio financeiro do contrato. Mas aí o Estado, então, reformaria e recolocaria o cabo e concederia depois, não administraria o serviço? Não, o Estado não tem condição nenhuma de administrar esse tipo de serviço, isso tem que ser concessionado mesmo, mas é óbvio que a nossa responsabilidade hoje é botar para funcionar e aí um concessionário que administra. Governador, eu já lhe cobrei algumas vezes, inclusive no ar, sobre a reformulação do projeto das unidades de polícia pacificadoras, UPPs. E o senhor, em conversa comigo já há alguns meses, disse: não, a gente está realmente refazendo, a gente está sentando, a gente vai refazer e reconstruir o projeto. Eu venho dizendo que não adianta estar lá, mas não efetivamente dominar o território, né? Você acaba provocando mais confrontos, mais traumas, mais policiais mortos, mais moradores atingidos por balas perdidas, mais impacto em comunidades, em também escolas, enfim, clínicas da família. E o senhor mesmo já concordou com isso. Porém, até agora não caminhou efetivamente. Eu sei que tem, 2 meses, o secretário da PM foi trocado, houve uma mudança na Polícia Militar. Quando efetivamente o governo do Estado, o seu governo, vai apresentar um novo projeto de UPP e o que contemplará isso? Rodolfo, aquele dia que nós conversamos, principalmente no ar, eu te dei um prazo que era o 2º semestre desse ano. Então, assim, os trabalhos estão sendo feitos. Será cumprido, então? Será cumprido. Ainda nesse 2º semestre, a gente vai apresentar. Nós já temos o anteprojeto, ele foi apresentado ao Ministério Público. Eu e o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano Matos, conversamos que era muito importante que o Ministério Público participasse desse processo. Então já foi apresentado ao Ministério Público. Eles tiveram algumas discordâncias positivas para melhorar o projeto e nós já estamos finalizando para talvez aí outubro ou novembro já estar apresentando e já estar começando a implantação esse ano ainda. Mas qual é o conceito geral? O Estado onde não está dando certo, há a chance de, por exemplo, dar um passo para trás para se estruturar e entrar, e o conceito é o Estado entrando como um todo, não só a Polícia Militar? Em primeiro lugar, que a gente não vai tirar nada antes de começar o novo. Então não tem essa possibilidade de vamos tirar todo mundo de onde está e recomeçar. Não. Isso a população pode ficar absolutamente tranquila que onde tem a gente vai começar agora a transformar na nova política, que é uma política da entrada do serviço total. Tem que entrar com urbanização, tem que entrar com serviço, tem que entrar realmente o Estado inteiro, junto com a Prefeitura. A Secretaria Municipal de Ordem Pública está conosco nesse projeto, junto da Guarda Municipal, com o LURB tem que entrar. Então tem que ser uma parceria aqui lá no Rio, com a Prefeitura do Rio, mas também na Baixada Fluminense com os prefeitos da Baixada. Então é um projeto que já está sendo finalizado. Eu conversando com o Procurador-Geral de Justiça, a gente entendeu que era fundamental a participação do Ministério Público, até porque você tem a questão da DPF lá do ministro Fachin. Então é muito importante que o Ministério Público participe desse processo e não seja só no final nem ouvido. Antes ninguém ouvia ninguém. O Estado fazia o que queria e depois todo mundo criticava. Então a gente está fazendo um processo, por mais que ele seja um pouquinho mais demorado, ele é um processo que já chega consolidado, sem discussões públicas se funciona ou não. Está tirando um pouquinho da política e entrando mais na técnica para dar certo. O governador citou o DPF do ministro Fachin, foi aquela liminar do ministro Fachin restringindo operações policiais em comunidades. Eu vou passar a bola já na sequência para o Cristiano Pinto, tem uma pergunta para o senhor, e a gente, claro, que vai falar sobre a reforma enviada à Assembleia Legislativa, tem muitos ouvintes mandando mensagens para cá perguntando sobre isso, mas antes eu queria lhe perguntar sobre um assunto também muito importante. Crise hídrica. Qual é a situação do Rio de Janeiro nesse momento? Tanto nos reservatórios, ou seja, nós temos perigo esse ano de 2021, pelas informações que o senhor tem, de ter falta de água e
questão de energia também, que está uma intrinsecamente ligada à outra. Como é que está a nossa geração de energia e pela comunicação com o Ministério de Minas e Energia, há alguma possibilidade de racionamento no Rio de Janeiro? Rodolfo, eu montei semana passada um comitê para que a gente pudesse discutir isso. Eles tinham um prazo inicial de 10 dias para me passar toda a situação do Rio. Esse prazo vence agora quarta-feira. Então, quinta-feira eu vou ter a fotografia do Rio de Janeiro toda. Mas desde já, na próxima quinta-feira, está inaugurando lá no Porto do Açu a primeira unidade do GNA que vai lançar já na rede 1.300 megawatts, que pelo que os técnicos dizem, seria quase 30%, na verdade 30% da solução do problema do país, que seriam na casa de 5.000 megawatts, pelo que técnicos dizem. Então, 30% já estaria sendo resolvido aí na próxima quinta-feira. Essa é uma termoelétrica a gás natural que vai ser inaugurada no Porto do Açu, né? Na próxima quinta-feira. E já vai ser também lançado, eu acho que a pedra fundamental para o GNA 2. Então, lá mesmo. Lá mesmo. O Porto do Açu, eu tenho dito isso e queria repetir aqui, é o maior empreendimento do país. É uma possibilidade enorme da gente estar ajudando muito na crise hídrica, reindustrializando o Rio de Janeiro, criando uma via fundamental de exportação para o agronegócio, para o minério, para o petróleo. Eu acredito muito no Porto do Açu como um projeto de país, um projeto do Rio de Janeiro, com certeza, mas um projeto de país, podendo realmente colocar o Rio numa rota de logística que, na minha opinião, é a vocação hoje principal. Nós sabemos que hoje é o óleo e gás, mas o óleo e gás é algo finito, né? Uma hora o petróleo vai acabar, uma hora a gente sabe que vão ter novas energias. A matriz energética vai mudando. Né? E a questão da logística sempre será importante o resto da vida. Então, o Rio de Janeiro hoje toma até pelo Rio Log, que nós sancionamos lá, foi um projeto que a gente caminhou para a Assembleia Legislativa, que incentiva essa questão da logística, e eu não tenho dúvida que a matriz econômica do Rio vai caminhar no sentido da logística. O Porto do Açu foi aquele projeto lá atrás construído pelo empresário Eike Batista, hoje está na mão de um outro grupo, e se eu não estou errado, o Porto ali tem o maior calado, né? O maior calado da América Latina. Da América Latina, né? Ou seja, em profundidade, você tem condições de receber, coisa que outros portos brasileiros não têm, em termos de tamanho, né, de embarcação, de navio, e ali está muito estrategicamente localizado no meio de uma exploração, tanto da Bacia de Campos quanto da Bacia de Santos, uma área estratégica para o Brasil em termos de matriz energética também. Né? Você tem o Porto de Santos já totalmente lotado, assoreado. E a informação que nós temos é que nos últimos 10 anos, o único porto que cresceu mesmo em tamanho foi o Açu. E você tem no Rio vários portos que vão ajudar. Você tem agora o de Maricá, que foi liberado, o de Macaé. Você tem o próprio porto de Sepetiba, que tem uma área para crescer ainda. Então eu acredito muito que o Porto do Rio, junto com esses 3 outros portos lá, o Açu, perdão, junto com esses 3 portos, vão transformar o Rio nesse polo de logística para o Brasil e talvez até, quem sabe, para a América Latina. O Porto de Maricá, só para fazer um adendo, o Porto de Maricá, que estava num entreveiro, aí, inclusive jurídico, já há alguns anos, que é um investimento grande ali na área de Maricá, tinha questões ambientais sendo discutidas, isso foi colocado em processos, o projeto foi reduzido quase que a 1/3 do que era no início. Esse projeto, pelo que eu informei outro dia e que o senhor está dizendo agora, tanto o INEA quanto o Judiciário já entenderam que sinal verde para seguir. Esse empreendimento vai acontecer. Vai acontecer, a Justiça Federal já liberou. O Rodolfo sempre fala a história das Beach Rocks. Beach Rocks de Charles Darwin, né? Mas, enfim, superado. E agora o Porto já está caminhando, já voltaram as obras, pelo que eu sei, para que a gente possa realmente... Vai ser outro porto importantíssimo para a logística do Rio e do país. Cristiano Pinho, sua pergunta. Vários ouvintes, governador, bom dia para você, estão perguntando para a gente sobre o futuro da estação da Gávea. Me recordo de uma licitação lançada pelo Estado que não teve interessados para resolver aquela questão de escorar o buraco, afastar qualquer risco ali devido ao abandono das obras de desmoronamento, por exemplo. Teve o estudo da PUC falando sobre a instabilidade do terreno. Diante dessa baixa adesão, na verdade, nenhuma adesão de interessados, qual é o plano do Estado daqui para frente quanto à estação da Gávea?
Olha, Cristiano, realmente está nos nossos planos completamente tirar aquela água dali. Eu chamei as empresas que eram do consórcio lá, senti neles uma boa vontade. Tive uma conversa também com o presidente do Tribunal de Justiça e com o Procurador-Geral de Justiça. Realmente vai ter que se achar uma saída jurídica, porque inclusive o desinteresse é inclusive pela instabilidade jurídica que tem ali. Hoje, por exemplo, eu tenho uma ação me proibindo de fazer e uma ação me obrigando a fazer. Eu brinco que eu tenho que escolher onde é que eu vou ser penalizado, Caramba. Porque tem uma de cada lado. E duas decisões assim, totalmente conflitantes. Os juízes poderiam se comunicar, né? Mas a gente está conversando, o presidente do Tribunal de Justiça, o meu querido amigo desembargador Henrique Figueira. A gente vai ter agora, na próxima semana, uma reunião com todo mundo na mesa para tentar achar uma solução. Eu já falei que, a não ser que a justiça me proíba, a gente vai botar outra licitação ali e eu quero tirar aquela água dali e terminar a fundação, que é o primeiro passo para a gente terminar a estação. Mas terminar a estação ainda é algo que hoje você não tem em perspectiva, ou seja, colocá-la em funcionamento dentro da linha 4. Seria primeiro resolver esse problema para quem sabe para frente se pensar no segundo passo? Rodolfo, é uma obra que leva mais tempo que o meu mandato. Então, e a primeira fase de voltar à estação é essa. De botar a estação para funcionar é essa. Então não adianta a gente ficar, por causa de querer ser aplaudido, falar o que não é verdade. Então a questão toda qual é o primeiro passo? É tirar a água e terminar as fundações. Isso é mais ou menos 1 ano e meio de obra. Então, a gente não conseguiu nem licitar ainda. Eu dizer que vou terminar a estação seria estar enganando a população, coisa que a gente não faz. O projeto, primeiro, é tirar aquela água, terminar as fundações, garantir que não vai cair, apesar dos estudos estarem bem consolidados, que hoje não tem esse risco iminente de cair. Eles estão fazendo os estudos sempre, estão botando máquina para ir lá ver, fazendo estudo de solo. Mas, enfim, eu não consigo imaginar que aquilo, muitos anos, não vai gerar risco. Então, o governo do estado hoje está empenhado, a não ser que a justiça me proíba, eu vou tirar aquela água dali e vou colocar, e vou terminar a fundação. Pelo menos a gente vai iniciar a obra, que é o que dá para fazer dentro desse mandato. Já que você falou de mandato, é óbvio que a pergunta sempre se impõe. O senhor vem para a candidatura no que vem, reeleição? Eu sou governador, né? Eu tenho que trabalhar ainda muito. Quando começar lá o processo, a gente define se vem ou não. Mas se o trabalho estiver bem feito, acaba sendo uma decisão natural. Cristiano Pinho, você está me falando de participação de muitos ouvintes da região da Baixada e de São Gonçalo perguntando sobre avanço para lá de obras, enfim, queria que você trouxesse essa pergunta para o governador. Até um gancho com a pergunta da estação da Gávea do metrô, Rodolfo, porque tem muito morador da Baixada Fluminense de São Gonçalo fazendo questionamentos quanto a intervenções para melhorar o transporte, o acesso. No que diz respeito à Baixada Fluminense, muita gente, governador, criticando o modelo hoje de atendimento da Supervia, com várias falhas, e perguntando se há a possibilidade de um metrô ir até a Baixada Fluminense. No caso de São Gonçalo, Niterói, também há um questionamento nesse sentido, se há algum projeto de expansão da linha do metrô para lá. Sim, na Baixada a gente já está estudando para lançar agora nos próximos meses. Eu estou cobrando para que lance até o mês que vem. Eu estou na pressão na turma lá. É o edital do metrô de superfície da Pavuna até Nova Iguaçu. Do lado da Via Light, do lado da Via Light, as margens. Inclusive, a Via Light também vai ser toda consertada. Toda revitalizada. Toda revitalizada. Tá um abandono geral. Tá um horror, cheio de buracos, sem iluminação. Vamos revitalizar toda a Via Light e fazer o metrô de superfície. A informação que eu tenho é que a gente já está perto de colocar o edital na rua e o pessoal de São Gonçalo vão fazer lá o MOVE, que é o novo modelo de BRT, mas é bem mais moderno. A gente vai fazer um MOVE ligando São Gonçalo de uma ponta a outra, que segundo os estudos vão diminuir em 40 minutos o tempo do morador de Itaboraí e São Gonçalo para vir para o Rio de Janeiro. É uma obra que revitaliza tudo. É uma intervenção enorme na cidade, o que vai fazer o morador. A gente sabe que São Gonçalo e a Baixada são grandes fornecedores de mão de obra.
Então é fundamental que a gente dê um modal de qualidade. Sobre a questão da supervia, realmente a pandemia trouxe um contrato que já era muito complicado, desequilibrou muito. O Brasil foi um dos únicos países no mundo que não ajudou o transporte público. Se você olhar na internet, todos os países do mundo, os envolvidos todos botaram bilhões e bilhões no transporte. Subsidiaram. Subsidiaram. Você teve o grande exemplo, o mais clássico é a Barca. Você passou de 75 mil passageiros dia para 16. O trem e o metrô agora que passaram de 50%. Então, assim, que tinham antes da pandemia. Que tinham antes. Então, ainda é... O metrô, então, assim, é muito grave a situação de todos os modais. É uma negociação permanente, porque ao mesmo tempo que você não pode impactar na tarifa, senão vira algo impagável para a população, tem que melhorar o serviço e também tem que ser um contrato saudável para o concessionário. É uma conta que hoje não fecha. Então as negociações estão acontecendo diariamente. Sexta-feira mesmo eu estava reunido com eles, me reuni semana passada com todos eles, para que a gente possa chegar numa conclusão e num modelo que ajuste todos. Vai ter que ter uma readequação. O senhor cogita subsídio ou seria uma readequação em cima de prazo ou de questão tributária? Como é que ficaria isso para fazer com que essa conta feche? Tem uma questão de investimentos. O Estado assumia alguns investimentos que estavam previstos na concessão e que não foram feitos. Tem uma questão de prazo, uma questão de subsídio, e tentar diminuir o máximo possível qualquer real de aumento, qualquer centavo de aumento, mas pode ser algo híbrido entre todos. A agência de transporte está trabalhando conosco nisso e a gente vai levar isso para o judiciário, porque não adianta ter uma decisão dessa sozinhos, porque é um problema que impacta a todos. Só sobre a questão de São Gonçalo, esse BRT, como o senhor chamou, MOVE, que é um projeto mais avançado dentro do que a gente tem hoje de BRT, ele seria acompanhando a BR-101 Norte, ali a Niterói-Manilha, ou não? Ele é um traçado novo por dentro de São Gonçalo, parece que ele vai até o Barreto, né? Ele vai até o Barreto, é um traçado novo, mas é um traçado que ele tem toda a possibilidade. Eles foram feitos muitos estudos antes, tem muito pouca desapropriação, inclusive essa desapropriação está a cargo da prefeitura, do Capitão Nelson. Está bem avançado mesmo. Eu creio também que por agora a gente já vai botar esse edital na rua para as obras começarem. Governador, eu fiz críticas aqui. A gente teve uma prisão injusta recentemente de uma investigação que vinha da Polícia Civil, vinha já de algum tempo, mas foi efetuada recentemente, em que o preso injustamente, trabalhador, etc., foi identificado por uma foto antiga 3x4. Um negócio assim, completamente descabido. Não é a primeira vez que isso acontece. Estou me referindo aí a antes do senhor assumir como governador. Lembro de um caso que a Band News FM com Carlos Briggs, da mesma forma, uma pessoa presa de forma injusta, a foto 3x4, não tinha nada a ver com o crime, enfim, uma loucura. Não tem condição de uma investigação por parte de uma polícia investigativa que vai atrás de informação que ela pare de pé por uma foto 3x4 antiga, nem atual. Qual é a determinação do senhor, do governo, como tem que ser a partir de agora? A Polícia Civil disse que a partir da gestão atual não usa mais isso. Apesar da prisão ter sido recentemente, eles falaram que tinha sido referente a uma investigação lá atrás e que esse caso agora teria sido aberto uma sindicância na corregedoria. Senão não dá com esse tipo de procedimento, né, governador? Inacreditável, assim. Rodolfo, a Polícia Civil estava sucateada. A Polícia Civil hoje não tem IML. No interior, então, é uma dificuldade enorme. Por exemplo, se você, lá em Santo Antônio de Pada, leva 14 horas para chegar a um perito. Como é que você consegue elucidar qualquer crime? 14 horas depois, quando o perito chegou ao local, já não tem mais, já perdeu as evidências, já botaram a mão em tudo. Tem mais de 10 anos que não tem um concurso para perito. Então a gente está fazendo, nós já reabrimos os concursos para toda a parte técnica da Polícia Civil, que é importantíssimo. Já inauguramos 2 IMLs e agora vamos reabrir os outros, porque a polícia precisa ter equipamento. Não adianta só bravata aqui de vamos fazer, vamos acontecer. Nós já compramos alguns equipamentos que já foram importantes em algumas situações e eu já avisei o secretário Alain. Tudo que for para que a gente consiga ter uma investigação de qualidade,
nós temos que fazer o investimento. E esse investimento que o governo do Estado, depois de muitos anos, voltou a fazer. Por óbvio, a Polícia Civil é uma polícia que ela precisa tanto da inteligência técnica quanto da inteligência humana. Você não consegue fazer um sem o outro. E a gente, mesmo em regime de recuperação, com toda a dificuldade de concurso, nós apertamos o cinto aqui e ali, e já está na rua, inclusive, o primeiro concurso. E a ideia é que a gente reequipe a Polícia Civil, que já estamos fazendo, tanto que chegamos aí tem 3 ou 4 investigações já esse ano que foram já desses equipamentos novos que a polícia adquiriu. Mas esse tipo de prisão, o senhor também não concorda? Não concordo. Ou você tem uma imagem clara ou não pode usar essa prova. Governador, antes de passar mais uma vez a bola, Pinho, como é que fica a questão, por exemplo, do Detran? O Detran, talvez seja o órgão do Estado que está mais intrinsecamente ligado à vida das pessoas, né? Porque é uma quantidade enorme de atendimentos, todo mundo que tem um veículo, faz transferência de veículo, multa, enfim, tudo que a gente sabe. O Detran realmente passava por um processo, já vem passando há muito tempo, enfim, por um processo muito complicado lá dentro, contratações emergenciais, empresa que largava no meio e tal. Não era, vamos dizer assim, um órgão fácil de você meter a mão. Porém, a gente já tem a gestão atual do Detran já, não sei se 8 meses, 9 meses, não sei se já completou um ano, e a gente ainda, estava lendo relatórios de ouvinte semana passada, a gente ainda recebe reclamações de gente com muita dificuldade para marcar, com muita dificuldade para ter um atendimento. Quando que a gente consegue olhar para o Detran, que é um órgão que arrecada altíssimo, que cobra pelos serviços, não faz nada gratuitamente pelas pessoas, enfim, quando que a gente consegue olhar para o Detran e falar o seguinte, ele estará nos trinques e a pessoa que procurar não vai precisar de zangão, de despachante e tal, não sei das quantas, não. Ele vai como cidadão, se ele quiser contratar o despachante regular pela comodidade dele, ok, é do jogo, tem muita gente que contrata, queria dizer que é uma profissão legal, os que trabalham sem qualquer tipo de esquema são legais, são pessoas que estão ali para ajudar na vida do cidadão, você paga e você vai ter uma vida facilitada para ele marcar as coisas para você e tal, mas por outro lado, tem gente que também não consegue sem eles, então quando que a gente pode dizer que o Detran, com tudo que arrecada e que cobra, estará nos moldes do que o Carioca e o Fluminense esperam? Vamos lá, Rodolfo, a gente tem que entender uma coisa. O Detran geralmente é algo negativo na vida da pessoa. A pessoa está indo pagar uma taxa, tá perdendo um dia para fazer um serviço. Então o Detran ele já tem um impacto negativo de qualquer maneira. Ninguém vai para o Detran feliz. E isso já gera... Quando você já vai infeliz para um local, ou chateado, ou perdendo a hora, você já tem uma visão negativa na cara. Você olha para o Detran com a questão negativa. Segundo ponto, o Detran não é que era contrato emergencial, o Detran não tinha contrato. O Detran era o que a gente chama de TAC, termo de ajuste de conta. Então a empresa funcionava sem contrato, ia lá e depois dizia, eu fiz esse serviço e recebia. Isso foi totalmente resolvido. Hoje está tudo com licitação, hoje os contratos são feitos de maneira honesta, tanto que, graças a Deus, você nunca mais ouviu um escândalo no Detran. Porque hoje o Detran funciona da maneira que tinha que funcionar. Inclusive, você sempre foi um crítico daquelas empresas, de alguns empresários que se mantiveram durante anos e anos e anos. E que hoje, quem ganhou a licitação numa boa ganhou, quem não ganhou perdeu. E teve-se um processo de transição duro. E é duro porque a empresa que está saindo não quer sair, quer tentar ficar, e aí atrapalha o serviço e prejudica, e aí o governo paga e ele não repassa o pagamento, aí o ouvinte te liga aqui, você mete o pau, que é o teu papel. Mas então é o seguinte, o Detran está terminando um processo muito duro, que é o processo mais ou menos de você fazer uma obra em casa. Você tem todo o processo antes de você destruir, de você ter sujeira, para que você possa depois ter o seu imóvel bonito. O Detran passou por essa obra e está terminando. Já melhorou muito, tem que melhorar ainda, mas o Detran é algo que sempre terá uma visão negativa na vida das pessoas. Por isso, não à toa, o processo de digitalização de governo que a gente está implantando, o primeiro órgão é o Detran. A gente quer entregar o Detran até o final do ano que vem 100% digital. A nossa intenção é que a pessoa não precise ir para o Detran para quase nada mais. Nem lá presencialmente, resolver digitalmente tudo. É o nosso primeiro órgão do processo de governo digital, é o Detran. O trabalho está voando.
por óbvio, a implantação também é difícil, porque o nosso povo muitas vezes não está acostumado com esse processo, então vai ter que ter um processo híbrido no começo, para quem não tem ainda tanta facilidade à tecnologia, que também não fique na mão foi o que você falou. Se ele quiser ir para o despachante porque ele quer uma comodidade, legal. Mas que ele tenha a possibilidade de caminhar com as próprias pernas. Claro. Então, o primeiro órgão que será feita a digitalização é o Detran, exatamente por ele impactar de uma forma negativa sempre a vida da pessoa. É muito difícil você sair de um local que está te causando um prejuízo financeiro, está te causando prejuízo de tempo com uma imagem feliz. É verdade. Então, assim, é difícil mesmo, mas a gente está lutando muito para mudar essa cara do Detran. Tanto que o Detran vem gestão, vai gestão, você sempre terá crítica. Sim, e é normal ter, entendeu? Cristiano Pinho. Rodolfo, não poderia deixar de mencionar o fato que aconteceu no sábado, envolvendo uma ação policial em Anchieta, um dos acessos ao Complexo do Alemão. Uma família dilacerada, um jovem de 17 anos que tinha o sonho de ser policial militar foi morto. O pai dele também foi morto e a namorada desse jovem está internada, vai ter que passar por cirurgia, foi baleada. Governador, a família diz que a PM sequer deu ordem de parada para o motorista que estava dirigindo essa moto e os policiais já saíram atirando. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Essa família, inclusive, a irmã do Samuel, que acabou não resistindo a esses tiros, já tinha sido baleada em uma ação policial há 3 anos. Queria que você comentasse também esse caso. Enquanto governador, a Polícia Militar já disse que abriu uma sindicância interna, mas como você vê essa ação policial e o fato de, muitas vezes, as incursões da Polícia Militar resultarem na morte de inocentes? Cristiano, você... É sabido de todos a defesa que eu faço da polícia. Por óbvio, a gente não defende quando a polícia erra. Infelizmente, os erros da polícia são muito mais exaltados do que as dezenas e centenas de operações que dão certo. Quando a operação dá errado, e por óbvio, quando se tira uma vida, que é o bem mais precioso, isso chama muito mais a atenção. A gente está buscando treinar melhor o nosso policial, buscando dar mais condições. Criamos lá a sala de tomada de decisões, todos têm passado por treinamentos. Quando erra, a polícia ela é a instituição que mais pune o seu. Não há uma instituição que puna o seu igual a polícia. Isso é muito importante a gente deixar claro, porque o policial ele sai de casa sem saber se volta para casa, e se ele errar, ele é severamente punido. Então, assim, coibiremos os erros sempre, estamos dando uma melhor qualificação para a polícia, e se esse policial errou, ele será punido. Eu, sinceramente, abro até aqui o debate para alguém me dizer uma instituição que puna mais o seu próprio ente do que a polícia, e principalmente a polícia militar. Então, a situação de vida do policial, que já não é fácil, por estar numa situação de estresse enorme, já não tem um grande salário, ainda quando um erra, geralmente o governador vem para o microfone para dar mais porrada neles. O que a gente tem que fazer é qualificar melhor, treinar melhor, punir sim, mas também não entender a polícia, sempre que erra um, você desqualifica, não é você, mas geral, desqualificar o trabalho da polícia militar, senão eu vou começar a trazer todas as operações aqui que deram certo para que a gente tenha o mesmo espaço de exaltar. Errou, tem que punir, e tem sido punido exemplarmente. Governador, por falar então em agente de segurança, alguns foram para a porta lá da Assembleia Legislativa no centro e também outros servidores para protestar contra a reforma que o senhor enviou à Assembleia Legislativa, a reforma da Previdência, mudando algumas regras. Eu queria que o senhor explicasse o que nessa reforma está sendo alterado e o que o senhor tem a dizer aos servidores. Essa proposta que vai é a proposta que ficará? É a proposta do governo? Ou esse é um debate amplo que está sendo construído lá dentro nos próximos meses? O que o governo quer com essa reforma muda para o servidor que está hoje ativo, ou é só para quem entrar a partir de agora em concurso? Rodolfo, é muito legal a gente poder estar falando disso aqui. Em primeiro lugar, o governador do estado não inventou uma reforma. Não acordou de manhã falando, olha, eu decidi fazer uma reforma para o servidor. Nós hoje dependemos
umbilicalmente, dependemos completamente de estarmos no regime de recuperação fiscal. Ou então não terá salário para ninguém, não terá serviço público, o Estado vai voltar àquele caos que estava lá em 2015 e 2016. E o novo regime, ele impõe, não é que ele dê ideia, que ele sugestiona, ele impõe que nós façamos algumas reformas. Muitas delas já foram feitas em 2016, na época então, quando nós fomos ingressar em 2017 no outro regime de recuperação fiscal. E esse agora foram feitas mais. O que aconteceu? Esse regime ele dá opções. Então você tem 4 itens, você tem que cumprir 3. Alguns o Estado já cumpriu. O que o governo do Estado tomou a decisão? De não impor ao servidor ou à Assembleia. Então o Estado mandou todas elas para que isso fosse discutido em audiência pública e o servidor, através da Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, pudesse decidir aquilo que o impacta menos. Eu criei uma comissão com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, Assembleia e o Governo, para que isso fosse democraticamente decidido. Então, primeiro ponto, essa é a reforma mais democrática que já houve. O servidor, pela primeira vez, ele está sendo ouvido naquilo que o impactará. Eu podia ter decidido simplesmente o que era melhor para o caixa do Estado e mandar. Eu não fiz isso. Eu mandei todas as opções que a Lei Complementar 178 e a Lei Complementar 103, se eu não me engano, dão, e isso será definido pela Assembleia Legislativa depois serão 5 audiências públicas. E pode mexer no de hoje ou só mexe para frente? Pode mexer nos servidores atuais? E o que mexeria? Já há um acordo que nós olhamos o impacto, por exemplo, a questão do triênio. Eu mandei o pior cenário, mas eu já mandei acordado com a Assembleia Legislativa que o servidor atual não mexerá nele, só mexerá para os que vão entrar. A mudança do triênio. A mudança do triênio para o servidor que já está não será mexido em nada. Mas tudo são processos de negociação. De debate. E nós quisemos que o servidor e a sociedade pudessem participar desse processo. Então, tudo que está na Assembleia hoje será decidido em audiências públicas, o que o servidor vai ter. Pela primeira vez na história, o servidor está participando do que o impactará. Eu acho que isso é um ponto, a gente entende o que o servidor está passando, a gente entende que são 7 anos sem reajuste, a gente entende que muitas vezes criminaliza-se o servidor, coloca ele como o grande vilão, e o servidor não é o grande vilão. Mas essas reformas são obrigatórias e nós estamos tentando fazer de uma forma onde o servidor possa ser ouvido. Então você, servidor, e aí, Cristiano, a gente tem que entender também que vai se aproximando do processo eleitoral, muita gente quer dar uma surfada nisso. Então, servidor, é tudo muito transparente, tá tudo no site da Assembleia Legislativa, é muito fácil compreensão. Entra lá, liga para o seu deputado, conversa com ele. Essa é a hora de exercer a democracia. Ligar para o deputado que você votou, ou da linha que você gosta, cobrar ele, entender dele como é que ele está pensando em votar, porque o que o governo do Estado fez foi ser altamente democrático. Eu não sei se servidores, Pinho, estão mandando para aí perguntas sobre a questão da reforma, né? Alguns vinham já se manifestando nesse sentido. Se você tiver alguma pergunta aí de servidor, você, por favor, manda aqui. Manda agora na lata aí para o governador poder responder sobre a proposta e sobre o que está sendo colocado lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que a gente tem de perguntas mais frequentes vai no que diz sentido no que diz respeito, à aposentadoria. Muitos servidores falando, o governador, que eles estão pagando pelos erros do Estado, como, por exemplo, uma reforma que vai trazer a eles uma aposentadoria mais tardia no que diz respeito aos policiais. Pelo menos você concorda com essa afirmação de que o servidor está pagando por erros de governantes que passaram pelo Palácio Guanabara? Cristiano, essa reforma não atinge a Polícia Militar. A Polícia Civil, se você olhar na prática, quando passa para 55 anos, vai atingir muito pouco, até porque é uma pessoa que tem que ter saído da faculdade, então ela não vai conseguir completar os 35 anos antes dos 55.
Então impacta muito pouco. E no regime geral, os outros servidores, na verdade, é a cópia fiel da lei federal que já era obrigada a ser colocada. Então, assim, a gente entende que os sindicatos defendem o servidor, tudo, mas eu não consigo enxergar esse grande impacto e mais. Eu não consigo enxergar nenhum impacto que já não seja lei federal, que já não seja obrigatório cumprir. Eu não tenho dúvida que essa talvez seja a reforma mais branda dos últimos anos. Repetindo, chegando perto de eleição, isso gera interesses de terem salvadores da pátria, mas, servidor, toma cuidado com o discurso, porque na prática não é o que vai acontecer. Qualquer coisa a gente volta nessa questão da reforma. Algumas perguntas. A gente tem visto muita gente pregando, por exemplo, contra a vacina. O senhor é a favor da vacina? Se vacinou? 100%. Amanhã eu tomo a segunda dose. Estou feliz da vida de amanhã tomar a segunda dose. Como é que está o Rio em vacina? Acredita na vacina? Acredito 100% na vacina. Acredito. Na verdade, eu defendi a vacina desde o começo. O que eu critiquei foi a politização da vacina. Quando falava o que o Rio ia fazer, eu falava sempre, vamos cumprir o Plano Nacional de Imunização. E diziam, mas você é a favor da outra, vira jacaré, não vira? Eu falei, não é meu papel esse. O meu papel é comprar os insumos e montar a logística para entregar rápido. Compramos os insumos mais baratos entre todos os estados e montamos a melhor logística do país. O Dr. Chaves, que Deus o tenha, montou uma logística que a gente de 4 a 6 horas entrega para todos os municípios. Que politização da vacina o senhor se refere? Essa politização, se tinha que ser do país X, Y, Z, ter vacina, não ter. Tem diversos pontos que a vacina acabou sendo uma disputa política. Na minha opinião, até mesmo os tratamentos, e eu falei isso numa reunião em Brasília, a gente tem que estar atento ao mundo inteiro, quem está conseguindo tratamentos, quem está vendo. Não é só a vacina. Tem muitos locais do mundo estudando tratamentos para quem está com Covid. A gente mesmo tem uma pesquisa aqui do soro Covid, que está sendo tocada totalmente na ciência pela FAPESG junto com a UERJ. Esses debates acalorados tiram a visão técnica e passam uma visão, se tem um tratamento, um cara fala que é aquilo porque é, e o outro fala que não é porque não é. Então a gente tem que dar base científica, fazer os testes que tem que ser feitos de maneira transparente. Eu defendo que a gente tenha a vacina como prevenção, sim, mas também tem um estudo de tratamento. Um estudo, não como hoje ainda, sem ainda estudos, um estudo, colocar em prática o tratamento precoce. Tem que ter. O que é tratamento precoce? Eu, por exemplo, defendo que se tenha imagem antes de qualquer coisa. A imagem do pulmão ela é fundamental. A gente Sim, exame para diagnosticar. Para diagnosticar, que a gente comece. Eu mesmo, quando eu tive, eu briguei para fazer tomografia e não, tem que esperar. Eu falei, por que? Você pegou o pulmão, tem que começar a tomar um antibiótico agora. Então eu tenho muitos médicos, e eu não falo isso do meu ouvido, eu ouvi muitos médicos falando o seguinte, se a gente tivesse centros de diagnóstico, de imagem, muita gente não teria morrido, porque teria diagnosticado rápido o pulmão, que é a pneumonia. Não espera para gravar tanto, talvez. Exatamente. Para você ver, Rodolfo, não sei se você lembra, mas o primeiro protocolo mandava todo mundo com menos de 50% do pulmão para casa. O primeiro era isso, exatamente. O primeiro protocolo, a pessoa chegava com 40% só tomado. Só procurar, por exemplo, com falta de ar ao hospital, né? Que era o primeiro protocolo. E protocolo internacional. Sim. Então é o seguinte, OMS. É uma doença que ela está sendo descoberta. E uma doença tão grave, tão danosa e tão jovem, tem que ser estudado com mais calma. Os protocolos mudaram muito. Eu tava falando com uma pessoa que é muito crítica, e eu falei, se você olhar, pegar todas as notícias dos telejornais, todas, você tinha uma primeira onda, tinha um gráfico que seria uma primeira onda grande, uma segunda onda pequena e acabaria. Se você pegar todas as matérias. E você, no Rio, já teve a terceira onda. Sendo que a primeira foi até menor do que as outras, né? A terceira, no Rio você teve uma grande, uma menor e a terceira maior que a primeira.
Ninguém explicava isso, ninguém falava, porque todas as pandemias anteriores foram assim, primeira onda, segunda onda e morreram. Muitas delas, quase todas, sem sequer vacina. Como é que a gente imaginou o Rio ter uma terceira onda maior que a primeira? E agora mais uma variante aqui, outra variante ali. A Delta, que foi muito contagiosa, mas acabou que não foi tão letal assim. Letal, Enfim, eu defendo que a gente tenha uma postura mais técnica, mais tirando os calores dos dois lados. Acho que os dois lados têm calores. É a mesma coisa da discussão do fecha tudo ou deixa tudo aberto. Nenhum nem outro. Eu defendi o equilíbrio sempre. Eu defendi o equilíbrio de fechar até o ponto que você não dizimasse os empregos, mas também não perdesse as vidas, de tentar achar um equilíbrio. O meu decreto mais restritivo foi ouvindo a cadeia produtiva. Eu sentei todo mundo numa mesa e falei, o que você pode diminuir, o que você pode... A gente fez um decreto hiper restritivo. E a cadeia produtiva saiu feliz que conseguiam pelo menos se manter vivos. Então são essas posturas de equilíbrio que eu tenho tentado ter e tenho cobrado que os outros tenham. Os nossos prefeitos do Rio, eu tenho falado, calma. Vamos estudar a situação, como é que está aí, o que dá para não fechar, o que tem que fechar. Então não criar assim, porque politicamente, porque um quer, porque o outro quer, ou eu não vou fechar nada ou eu vou fechar tudo. Não é assim, sabe, Rodolfo? A gente está falando de vida, de emprego. Tem um monte de preço, a inflação subindo porque não tem sumo. Governador, a gente tem que finalizar a entrevista, o senhor tem outros compromissos. Eu queria, só para finalizar, já que o senhor falou de cadeia produtiva, como é que o Rio termina esse ano em termos de PIB, de geração de emprego, de atração de investimentos, de arrecadação? Eu queria um panorama para ver como é que a gente chega em final de 21 e abrindo 22 no ano que vem. Último trimestre agora, nós tivemos um crescimento de 1,75%. O Rio, depois de muito tempo... Do PIB. O Rio puxando o país para cima. Nos 3 últimos meses, o Rio ficou entre os 3 estados que mais abriram vagas de emprego. A gente conseguiu, graças a Deus, zerar o déficit desse ano. Então o Rio não vai deixar nenhuma dívida para o ano que vem. Estamos totalmente saudáveis hoje, óbvio, por causa do regime de recuperação. O Rio está fazendo dever de casa. A concessão da SEDAI não é algo que é um acaso. É, na verdade, um ambiente político pacificado, é um ambiente jurídico melhorando, é um ambiente de negócios melhorando. Não é à toa que empresas grandes, como a Amazon, como a Magazine Luiza, a Pernambucanas e tantas outras, voltaram a investir fortemente no Rio, porque está voltando a ter um processo de pacificação, um processo de ambiente de negócios, um índice de segurança pública melhorando todo mês. Principalmente quando você faz comparações razoáveis, porque às vezes as comparações são irrazoáveis, e aí, se você pegar sempre o pior cenário, parece que você está com vontade do quanto pior, melhor. Por isso, eu creio que o Rio está se recuperando, o Rio vai passar os melhores momentos agora, a arrecadação tem demonstrado isso, os municípios voltando a se recuperar, estamos fazendo investimento nas 92 cidades, algo que nunca foi visto antes. Outro dia até um presidente de um partido me acusou de estar fazendo intervenções eleitoreiras. Eu falei, se o eleitoreiro é fazer para todos, então eu realmente pode votar que eu sou culpado, porque eu parei de escolher e fiz até em quem não me apoia, eu não sei que eleitoreiro que tem isso. Mas nós estamos fazendo investimento nas 92 cidades, estamos conseguindo ajudar os prefeitos todos. Quando ajuda os prefeitos, a gente está ajudando a população na rua, que está vendo investimento, que está voltando a ter emprego. Saiu um número da Firjan agora, que nós já recuperamos 80% dos empregos perdidos na pandemia, o que é um número fantástico para o Rio de Janeiro. E eu creio que o Rio, você morador do estado do Rio, que durante muito tempo não teve mais alegria, prazer de estar aí, pode se orgulhar porque o seu estado está se recuperando muito, e o nosso trabalho agora é fazer com que essa melhora seja sentida por você. Obrigado, governador Cláudio Castro, pela sua entrevista aqui na Band News FM. Se tiver, obviamente, outros questionamentos, a gente leva ao senhor e também à assessoria, através aí do nosso Cristiano Pim da equipe e também dos ouvintes que interagem com a gente. Obrigado pela entrevista aqui na Band News FM e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, um forte abraço a todos.